Olá! Hoje falaremos sobre os postos de trabalho. Esta videoaula é baseada no capítulo 7 do livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Ichiro Ida, e foi desenvolvida para a disciplina Engenheiro do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os tópicos abordados neste capítulo são: enfoques do posto de trabalho, projetos do posto de trabalho, análise da tarefa, arranjo físico do posto de trabalho, dimensionamento do posto de trabalho, construção e teste do posto de trabalho, posto de trabalho com computadores e estudo de caso, reabastecimento de aviões. Introdução. O posto de trabalho é a configuração física do sistema homem-máquina-ambiente. Se trata da unidade produtiva envolvendo um homem e o equipamento que ele utiliza para realizar o trabalho, bem como o ambiente que o circunda. Nesta videoaula, veremos como um posto de trabalho deve ser arranjado e dimensionado. Há basicamente dois tipos de enfoques para analisar os postos de trabalho: o taylorista, baseado nos princípios da economia de movimentos, e o ergonômico, baseado na análise biomecânica da postura e nas interações entre homem, sistema e ambiente. O enfoque taylorista baseia-se no estudo dos movimentos corporais necessários para executar um trabalho. Resumidamente, é chamado de estudo de tempos e movimentos. Este é baseado em uma série de conhecimentos empíricos acumulados desde a época de Taylor. A sequência de movimentos é baseada em uma série de princípios de economia de movimentos. Estes são divididos em uso do corpo humano, arranjo do posto de trabalho e projeto das ferramentas e do equipamento. O desenvolvimento do melhor método é feito geralmente em um laboratório de métodos, onde os diversos dispositivos, materiais e ferramentas são colocados em posições mais convenientes, baseados em critérios empíricos e experiências pessoais do analista de métodos. Este processo abrange 3 etapas. Para desenvolver o método preferido, o analista deve definir o objetivo da operação, descrever as diversas alternativas de métodos para se alcançar o objetivo, testar suas alternativas e selecionar o método que melhor atenda ao objetivo. O método preferido deve ser registrado para se converter em um padrão, isto é, ser implantado em toda a fábrica. Para isso, deve-se realizar uma descrição detalhada do método, especificando os movimentos necessários e a sequência, fazer um desenho esquemático do posto de trabalho e listar as condições ambientais. O tempo padrão é o tempo necessário para um operário experiente executar o trabalho. O enfoque ergonômico tende a desenvolver postos de trabalho que reduzam as exigências biomecânicas e cognitivas, procurando colocar o operador em uma boa postura de trabalho. Em outras palavras, o posto de trabalho deve envolver o operador como uma vestimenta bem adaptada, em que ele possa realizar o trabalho com conforto, eficiência e segurança. Neste enfoque, as máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais são adaptadas às características do trabalho e à capacidade do trabalhador, visando promover o equilíbrio biomecânico, reduzir as contrações estáticas da musculatura e o estresse geral. Desta forma, garantindo a segurança e a satisfação do trabalhador e a produtividade. Existem algumas recomendações ergonômicas para prevenir dores e lesões osteomusculares nos postos de trabalho. Limitar os movimentos osteomusculares nos postos de trabalho, evitar contrações estáticas da musculatura, promover o equilíbrio biomecânico e evitar o estresse mental. Adequação do posto de trabalho. Critérios como o tempo gasto na operação e o índice de erros e acidentes podem ser adotados para avaliar a adequação de um posto de trabalho. Porém, do ponto de vista ergonômico, a postura e o esforço exigido dos trabalhadores são os melhores critérios. Uma dor aguda localizada é o primeiro sinal de que algo não está funcionando bem. Os estudos de biomecânica demonstram que o tempo máximo para se manter certas posturas inadequadas, como o dorso muito inclinado, podem durar no máximo de 1 a 5 minutos até que comecem a aparecer as dores. A postura do dorso inclinado para frente é bastante comum na posição sentada. Se o trabalho exigir frequentes inclinações da cabeça, superiores a 20 ou 30 graus, é necessário redimensionar o posto de trabalho. Exemplo de dispositivo de segurança. Uma guarda de segurança semelhante a uma gaiola foi instalada a uma prensa mecânica.
Essa guarda fecha-se automaticamente antes da prensa bater. Ela tem a função de isolar as mãos, conservando-as longe das partes perigosas da máquina, fazendo uma barreira física. Entretanto, o mesmo trouxe também o inconveniente de exigir uma postura forçada do operador, que precisava levantar os ombros e esticar o braço para colocar as peças na prensa, passando por cima da guarda. Um levantamento feito com 14 operadores após 3 horas de trabalho, usando-se o diagrama de áreas dolorosas, localizou 33 pontos dolorosos, com uma média de 2,4 por operador, indicando que algo realmente não estava bem. A partir disso, a guarda foi redesenhada, aumentando-se a dimensão de sua boca, de modo que o operador pudesse colocar as peças com postura menos forçada, diminuindo as tensões sobre o dorso e os ombros. Numa nova avaliação, feita com o dispositivo redesenhado, as incidências de dores musculares tinham se reduzido praticamente à metade daquelas do desenho original. O projeto do posto de trabalho faz parte de um planejamento mais global das instalações, dividido em 3 níveis. Nível 1. Projeto do macroespaço. Neste nível, é feito um estudo do espaço global da empresa. Define-se as dimensões de cada departamento e também das áreas auxiliares, como estoques e manutenção. Além disso, fica definido o fluxo de posto geral de materiais. Em cada etapa, fica definida a equipe de trabalho com todas as máquinas e equipamentos envolvidos nesse processo. Nível 2. Projeto do microespaço. No nível micro, a atenção é focalizada no posto de trabalho. Geralmente inclui o trabalhador e seu ambiente imediato, abrangendo desde a máquina e o equipamento até as condições locais de temperatura e ruídos. Nível 3. Projeto detalhado. Estabelece a interface homem-máquina-ambiente para que as interações entre eles sejam adequadas. Nesta etapa, se projetam ou selecionam os instrumentos de informação e de controle apropriados. Para o projeto adequado do posto de trabalho, é necessário obter informações sobre a natureza da tarefa, equipamento, postura e ambiente. Muitas vezes, o ergonomista deve realizar um redesenho de um posto de trabalho já existente. Neste caso, é necessário realizar uma análise ergonômica do trabalho. Esse levantamento deve visar fadigas físicas, visuais e mentais, dores localizadas em regiões corporais, desconfortos ambientais, como postura, calor e etc. Outros aspectos críticos, como absenteísmos e doenças ocupacionais. Deve-se também definir o grau de abrangência do projeto, pois, como qualquer projeto, existem restrições tecnológicas, financeiras e de prazo. De uma forma geral, o projeto do posto de trabalho envolve diversas atividades, que podem ser classificadas em 5 etapas. A análise da atividade, arranjo físico do posto de trabalho, dimensionamento do posto de trabalho, construção e teste do modelo e ajustes individuais. A primeira etapa do projeto de um posto de trabalho é fazer uma análise detalhada da tarefa, isto é, o conjunto de ações humanas que torna possível que o sistema atinja seu objetivo. Essa fase deve se iniciar o mais rápido possível, antes que certos parâmetros do sistema sejam definidos e se torne difícil para introduzir modificações corretivas. Esta é definida em 3 níveis: descrição da tarefa, definições das ações e revisão crítica. A descrição da tarefa abrange os aspectos gerais da tarefa. Esta geralmente envolve os seguintes tópicos: objetivo, operador, características técnicas, aplicações, condições operacionais, condições ambientais, condições organizacionais. Descrições das ações. As ações se concentram mais nas características que influem no projeto da interface homem-máquina e se classificam em informações, na qual deve ser levado em consideração o canal sensorial envolvido, os tipos e características dos sinais, os tipos e características dos dispositivos de informação, e controles, nos quais envolvem-se todos os tipos de movimentos corporais exigidos. Exigem diversas técnicas usadas na engenharia de métodos para registrar as ações. Entretanto,
Para efeito de análise ergonômica, é importante registrar as seguintes características das ações: tipo de ação, estímulo recebido, instrumento envolvido, membro envolvido, condições operacionais e condições sociais. A revisão crítica das tarefas e ações visa principalmente avaliar as condições que poderiam provocar dores e lesões nos postos de trabalho. Ela pode ser feita pela aplicação da AET e atentando-se principalmente em dois aspectos. As tarefas altamente repetitivas devem ser aliviadas aumentando o tempo de ciclo ou intercalando-as com outras tarefas que usem diferentes combinações de movimentos musculares. Nas ações estáticas, na medida do possível, devem ser eliminadas ou aliviados todos os tipos de contrações estáticas da musculatura. O arranjo físico ou layout é o estudo da distribuição espacial ou do posicionamento relativo dos diversos elementos que compõem o posto de trabalho. Existem diversos critérios nos quais se baseiam os arranjos físicos, como, por exemplo, importância. Os componentes de maior importância devem ser posicionados em destaque no posto de trabalho. Frequência de uso. Componentes usados com maior frequência devem ser colocados em posição de destaque ou de mais fácil alcance. Agrupamento funcional. Os elementos de funções semelhantes entre si formam subgrupos que são mantidos em blocos. Sequência de uso. Quando houver um ordenamento operacional ou ligações temporais entre os elementos, o que deve ser acionado primeiro deverá aparecer na primeira posição, e assim sucessivamente. Intensidade de fluxo. Os elementos entre os quais ocorre maior intensidade de fluxo são colocados próximos entre si. Ligações preferenciais. Elementos entre os quais ocorrem determinados tipos de ligações são colocados próximos entre si. Observa-se que os três primeiros critérios apresentados referem-se à natureza dos elementos, e os demais referem-se às interações entre os elementos. Tais critérios não são mutuamente exclusivos entre si, podendo ser aplicados de forma conjugada. O dimensionamento correto do posto de trabalho é uma etapa fundamental para o bom desempenho da pessoa que ocupará este posto. Com a crescente difusão da ergonomia no mundo e a gradativa valorização de seus conhecimentos, suas recomendações transformaram-se em normas. A ISO iniciou em 1980 um esforço para normatizar as medidas antropométricas em todo o mundo. Entre as normas elaboradas, destacam-se a ISO 6385, a ISO 9241, a ISO 11.064-1. Os postos de trabalho devem ser dimensionados de forma que a maioria de seus usuários tenha uma postura confortável. De maneira geral, deve-se considerar as seguintes dimensões para adaptação do posto de trabalho aos usuários: a altura da superfície de trabalho, alcances normais e máximos das mãos, espaço para acomodar as pernas e realizar movimentações laterais do corpo, dimensionamento das folgas, altura para a visão e ângulo visual. As alturas recomendadas para as superfícies de trabalho em função das estaturas. Alcances. Os alcances geralmente são dimensionados para o extremo inferior da população, correspondente a 5% dos usuários. Alternância das posturas. Alguns postos de trabalho são projetados para permitir o trabalho sentado ou em pé. Para isso, a superfície de trabalho é determinada para o trabalho em pé. Espaço para movimentações. Um posto de trabalho apertado, com restrição de espaço, em geral, exige movimentos mais precisos, que tendem a causar estresse no trabalho, além de reduzir a velocidade e aumentar os erros. Deve haver um vão de 20 centímetros no mínimo entre o assento e a parte inferior do tampo da mesa, para permitir a acomodação das pernas. Há também a necessidade de dimensionar as folgas em corredores, passagens e escadas. Quando o corredor se estreita para menos de 60 centímetros de largura, a probabilidade de erros, esbarrões na pessoa ou na parede, é superior a 80%, a velocidades cada vez menores. A largura do corredor influi na velocidade de fluxo e nos erros cometidos pelas pessoas que transitam pelo mesmo. Trabalho visual. As pesquisas demonstram que a pessoa na postura sentada com o tronco ereto
prefere visualizar objetos a 20 graus abaixo da linha horizontal, traçada a partir dos olhos, com um desvio padrão de 12 graus. Ajustes individuais. É importante que os postos de trabalho tenham uma certa flexibilidade para se ajustar aos casos particulares. Os ajustes devem proporcionar uma postura flexível. A figura apresenta 14 ajustes possíveis em um posto de trabalho com computadores. Entre estes, os mais importantes, provocam maiores danos, são a altura do assento e a altura do teclado. A etapa final é a construção e teste do posto de trabalho. Poderá ser construído um modelo tridimensional de madeira ou papelão em escala 1 por 1. Neste modelo, será visto se o posto atende aos parâmetros ou se os ajustes são necessários, pois nessa fase os mesmos podem ser aplicados a baixos custos. Quando o posto de trabalho estiver aprovado, deverão ser preparadas as especificações para a fabricação do mesmo. Essas incluem desenhos técnicos, desenhos em perspectiva, desenhos de montagens, especificações de materiais e descrição dos produtos. Tudo isso deverá ser acompanhado de um memorial técnico e uma estimativa de custo de produção. Finalmente, devem ser preparadas instruções de uso para os usuários. Esses elementos devem ser usados em programas de treinamento e consultas durante as operações e manutenção. As instruções devem ser redigidas em uma linguagem acessível, evitando-se o uso de abreviaturas, códigos e termos técnicos. Devido à grande difusão da informática, nas últimas décadas, existem postos de trabalho com computadores em praticamente todas as profissões. Em comparação com o trabalho tradicional de escritório, as condições de trabalho no terminal de computador são mais severas. As inadaptações ergonômicas desses postos de trabalho produzem consequências bastante incômodas. Durante muito tempo, recomendou-se que os digitadores assumissem uma posição ereta, com pernas, coxas e troncos fazendo 90 graus. Contudo, constatou-se que os digitadores preferem posições inclinadas, mais relaxadas, que se assemelham às de uma pessoa dirigindo. Portanto, as cadeiras em um posto de trabalho devem ter um encosto com inclinação regulável entre 90 e 120 graus. Existem algumas dimensões recomendadas para o projeto de um posto de trabalho. Além disso, algumas especificações devem ser seguidas, como, por exemplo, a superfície de trabalho deve ter regulagem de altura entre 70 e 120 centímetros. O mecanismo deve ser de fácil ajuste. A mesa deve ter espaço para materiais de consulta, entre outros. Existem basicamente dois modos para se apresentar texto em monitores: o que tem fundo escuro e caracteres claros, e os que têm caracteres escuros sobre um fundo claro, que assemelham-se à página de um livro impresso. A primeira situação gera um incômodo chamado de brilho relativo. Os níveis gerais de iluminamento recomendados para trabalhos normais de escritório são de 300 lux, quando os documentos transcritos apresentam boa legibilidade, ou 500 lux, quando sua legibilidade for menor. Um outro problema é o ofuscamento causado pela presença de fontes com muito brilho. O ofuscamento e o reflexo podem ser reduzidos utilizando-se fontes de luz difusas ou indiretas, de modo que a luz incidente no posto de trabalho tenha ângulos menores que 45 graus em relação à vertical. Shackwell e Klein apresentaram um caso de redesenho de um posto de trabalho de um centro de controle operacional de uma frota de caminhões da ESSO para reabastecimento de aviões no aeroporto de Londres. O comando deste processo é todo feito por um controlador, que tinha em seu posto de trabalho apenas uma escrivaninha comum, na qual foram acrescentados diversos acessórios. O posto de trabalho não atendia nem às necessidades funcionais, nem às ergonômicas. Por esse motivo, foi reprojetado, garantindo um novo método de trabalho. Para garantir a aceitação do projeto, os controladores participaram de diversas partes do mesmo. Após alguns meses, foram feitas entrevistas de avaliação e os resultados foram muito satisfatórios. Essa foi a videoaula de hoje. Muito obrigada por assistir e até a próxima!